Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, do nosso componente aí de hábitos sustentáveis dentro do nosso aprofundamento de ciências em ação. Estamos entrando aí na reta final, estamos na última atividade 5, na parte do desenvolvimento aí. Nós temos aí mais uma ou duas aulinhas de sistematização. Spoilers, temos uma aula de sistematização muito especial aí, com dois professores maravilhosos, o Magno e o professor Alexandre, mas para a última aula. Por hoje nós vamos fazer ali a nossa aula muito simpática, que espero que vocês gostem. O nosso objetivo de hoje, né, que vai aparecer na tela aí para vocês, daremos continuidade na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que nós já baseamos aí nosso conteúdo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela norteia aí toda essa legislação e essas práticas. Aprenderemos sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e continuaremos nosso plano de ação. Lembra que a gente está falando da horta, né? Definindo os participantes e materiais necessários, né? Mas antes de dar continuidade aí, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tenho um rosto redondo, tá? Uso óculos de armação fina, cabelos e olhos castanhos, meu cabelo está em um coque, tá? E uso uma blusa laranja, tá? E não estou sozinha nessa comunicação, né, com vocês. Eu tenho as intérpretes de Libras aqui comigo, Alexandra e Yasmin, sejam muito bem-vindas, né? Dando continuidade aqui no nosso plano de ação, após os objetivos da aula, né? Vemos aqui a apresentação das habilidades, né? Você, professor, que está trabalhando a habilidade aí, dá um print na tela, ou você, aluno, que quer pesquisar um pouco mais, se aprofundar mais no tema, pode se basear nas habilidades, né, que foram norteadas aí, que nortearam a aula de hoje. Continuando, os nossos eixos estruturantes são, né, como sempre, a investigação científica, né, processos criativos, né, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Tá? Seguindo em frente nas orientações para o aluno, né, é sempre importante você utilizar aí o seu diário de bordo. Anote aí o que você achou de interessante, anote as dúvidas, tá ok? Para você consultar aí depois, que facilita muito o aprendizado, né? Não deixa por conta do cérebro somente, que ele dá aquela filtrada e você acaba perdendo informações importantes. Aquela coisa, tá na ponta da língua, mas eu não me lembro. É o seu cérebro te pregando uma peça. Então, sempre anotem, aqueles que gostam de fazer desenhos esquemáticos, tudo ajuda aí no aprendizado, né? Cada pessoa aí tem uma forma de aprender, né? E vamos rever aqui o que nós aprendemos na aula anterior, né? Vamos ver rapidamente aí o que nós vimos, né? Nós demos aí sequência nas políticas nacionais de resíduos sólidos, falando sobre serviço público de limpeza urbana, né? A gente normalmente passa batido, nunca presta atenção aí no serviço público de limpeza urbana, né? Nos coletores, nos caminhões de coleta, na varrição de rua, né, que é extremamente importante para não entupir os bueiros e causar mais enchente, né? Na questão da poda das árvores, né? Lembrando que essa previsão dessa manutenção de poda das árvores, varrição, capina, né? Capina para você tirar o mato ali da beira da rua ou da rodovia. Isso tem que ser previsto antes de algumas épocas do ano, né? São previsões sazonais, por exemplo, limpeza de rua, limpeza de córrego, capina e poda de árvores tem que ser feito antes do verão, antes da época de chuvas,
para evitar aí as enchentes, né? Comentei também sobre o assoreamento, ou seja, o acúmulo de sedimento em córregos que cruzam regiões aí adensadas, né, regiões metropolitanas, né? Então, ajuda essas pessoas também não jogarem sofá, pneu, vassoura velha, tudo dentro do córrego. Porque senão depois na enchente, o pneu, a vassoura velha, o fogão velho, volta tudo aí para a sua casa, né? Continuando, vai aparecer na tela aí. Falamos sobre ainda na revisão, né? Falamos aí de manejo de resíduos sólidos, tá? E a diferença entre poluidor pagador e protetor recebedor, né? Quando nós falamos de poluidor pagador, né, é uma compensação ambiental por um dano que determinada entidade, pessoa física ou jurídica fez, né, ao meio ambiente. Lembrando que meio ambiente aí, não estamos falando só de abraçar árvores e salvar o mico-leão-dourado. Nós estamos falando aí de saúde pública também, da nossa convivência aí em sociedade também, que ela deve ser saudável. E falamos também no recebedor, né, no protetor recebedor. Então, se eu estou fazendo um bem, né, ao meio ambiente, se eu tenho a possibilidade de fazer um uso do meio ambiente, né? Mas em benefício próprio, né? E ao invés disso, eu faço um uso sustentável, beneficiando toda a sociedade, o meio ambiente, eu recebo aí compensações pelo bem que eu realizei, que é o princípio do protetor recebedor. Ok? E comentamos também sobre o plano de ação da nossa horta caseira, né? Comentamos aí sobre a nossa horta caseira, as vantagens e principalmente onde instalar aquela horta. Pode ser uma horta caseira ou uma horta comunitária, né? Nós vimos a questão de local, terreno. É interessante não cultivar essa horta aí num local de encharcado, senão você vai apodrecer a raiz daquela planta, né? Mas ao mesmo tempo é interessante você cultivar, né, em um local que você tenha fácil acesso à água, né? Porque essas plantas, hortaliças, legumes, verduras, frutas, né, se você for cultivar algum fruto, você precisa de rega constante, um cuidado constante disso daí. Se você largar lá uma semana, daqui a pouco você volta, né, sua plantação está cheia de pragas, murcha, queimada pelo sol, né? Então não é interessante. E é importante também você estar perto daquele seu projeto, né? Estamos utilizando aqui o exemplo de horta caseira, mas você aí na sua comunidade, na sua escola, pode fazer o projeto que ele achar mais pertinente, ok? Mas pensando aqui, que é o nosso caso da horta caseira, esteja perto, sabe? Fique de olho. Se você largar, não vai funcionar, você vai desanimar. Tudo bem? Continuando aqui para o próximo slide, nós vamos ver aí a responsabilidade compartilhada aí. Vai aparecer na tela pelo ciclo de vida dos produtos. Está presente aí no capítulo 2, tá? Do artigo 6º. Quem é responsável, né? Somos todos nós, já comentei aí anteriormente, no início ali, quando nós estávamos começando a falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que todos nós somos responsáveis, tá? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Particulares, indústrias, público e privado, o setor público também, não é só o setor público, o setor privado, ou seja, o cidadão, eu e você, todos nós somos responsáveis. Por quê? Essa lei também já foi inspirada na nossa lei máxima, que é a Constituição Brasileira de 1988. O que diz a Constituição Federal? É do dever público ou privado e da coletividade preservar e defender o meio ambiente. Então, somos todos responsáveis, né? E no advento aí do artigo 6º, na hora que nós falamos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né, são as atribuições individualizadas, encadeadas por fabricantes, né,
Ou seja, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, né? E dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para minimizar, né, o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental. Isso é o que diz a lei. Mas na prática, o que acontece aí? Todas essas esferas, né, começando lá na fabricação, vou dizer mais, lá na extração de matéria-prima, né, tem que haver um processo de gestão de todo esse material. Né? Então, desde a extração, se eu vou trabalhar, por exemplo, aí com plástico, né? Onde ocorre essa extração desse plástico? É um derivado do petróleo. Né? Então, começa lá na plataforma de extração de petróleo, né? Para minimizar custos, gastar menos energia, gerar menos impacto. Na hora que esse plástico, né, que esse petróleo vai para a indústria, né, dentro da indústria devem haver processos para gastar menos energia, né, entra também a questão da qualidade de trabalho dos funcionários. As pessoas esquecem, mas também é importante. Existem resíduos que são gerados nesse processo de fabricação, né? Então, tudo deve ser otimizado de forma a minimizar o impacto ambiental, ok? Olhando aí na tela, tá? Objetivos da responsabilidade compartilhada. É a redução da geração de resíduos, do desperdício de materiais, da poluição, dos danos ambientais, tá? E estimular o desenvolvimento de mercados de produção de consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. Vocês podem perceber, né, que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos esses tópicos aí, eles se convergem. A gente volta para reciclagem, para destinação final ambientalmente adequada, né? Então, todos esses tópicos aí se convergem, né? Por exemplo, quando a gente fala em logística reversa, que entra bem nesse tema aqui de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Aquela garrafa de plástico, né, que você utilizou ali, ela tem que voltar para a indústria, né? Ou para ser reciclada, né? Ou se ela tinha algum agente contaminante dentro dela, por exemplo, agrotóxico, né? Então ela deve ser dispor, né, em local ambientalmente adequado, que seria, infelizmente, né, essa garrafa num aterro, mas a gente tem que evitar esse processo. Já existe aí tecnologia para higienização dessa garrafa, para descontaminar de agrotóxico, né? Também desconhecia disso, mas existe, tá? Porque é um resíduo, né? O agrotóxico é um rejeito altamente contaminante que pode trazer doenças para as pessoas, contaminação de solo, contaminação de lençol freático. É aquele mesmo princípio que eu comentei sobre os medicamentos, ok? Então, nós falamos sobre logística reversa aí de materiais que podem ser reaproveitados, né? No caso, plástico, vidro, alumínio, e de materiais que devem ser depositados, né? Deve ser dado uma outra destinação que não dá para reaproveitar, como, por exemplo, o medicamento altamente contaminante, pilhas e baterias, né, que contêm aí componentes tóxicos, né, até radioativos, que aí entra numa legislação à parte, tudo bem? E quando a gente pensa também em otimizar todos esses processos, vamos levar uma outra questão aí mais prática, né? Por exemplo, na construção civil, muitos resíduos são gerados, sobra muita coisa, de tijolo para resto de cimento do reboco que não deu certo, tem que refazer aquele processo, sobrou piso quebrado, gesso, né? Então, muitas vezes, quando não há uma orientação adequada desse processo, por exemplo, não contratei um engenheiro responsável, fui eu lá, contratei alguns trabalhadores, vou construir ali uma casa. Então, a pessoa que não tem essa formação, né, de engenharia, ele não sabe dimensionar
o quanto que precisa de material. Por exemplo, ele pode acabar fazendo um alicerce muito mais robusto do que necessariamente seria preciso para a construção daquela casa, ou vice-versa, utilizar menos material de estrutura nas fundações e ocasionar ali o desmoronamento daquele imóvel, né? Então, o profissional adequado, ele também vai fazer o dimensionamento do tanto de material, né, que você vai necessitar para aquela obra, né? Então, se tornando aí de uma maneira muito mais eficiente, essa é a palavra. Vamos tornar os processos muito mais eficientes. Se a gente olhar aí por um panorama geral, né, começando pela indústria, cada momento aí que esse material passa, voltando aí na distribuição de garrafas ou qualquer outro bem aí de consumo, ele começa ali na extração de matéria-prima, passa pela indústria que tem que otimizar os seus processos, gestão de resíduos, utilização de energia, passa para o distribuidor. Tem muitos distribuidores que já têm caminhões elétricos, meu povo. Sim, caminhão elétrico para distribuir esses produtos. Chega ali no varejo, aquela garrafinha, né, e quanto foi utilizado ali de insumos para produção e transporte dessa garrafinha, a gente tem que colocar na ponta do lápis. E no varejo também devem ser feitos aí processos para minimizar os impactos, minimizar desperdício de alimentos, né? Armazenamento adequado para não exceder o prazo de validade de produtos perecíveis, né? Até quando chega na mão do consumidor. Você, consumidor, vai ao supermercado, olha o prazo de validade dos produtos perecíveis. Nós vimos aí na aula anterior que 61% dos alimentos são desperdiçados dentro de casa, né? Mas uma boa parte aí também é desperdiçada no percurso, né? Desde o momento da sua produção, fabricação, transporte, venda, até chegar no consumidor. Do consumidor, né? O consumidor utilizou aquele material, ou aquele alimento, ou aquele produto, né? E descarta. Se ele for um consumidor, né, um cidadão consciente, ele vai separar ali o lixo, o resíduo, né, entre o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, né? Se ele for um cara bacana, ele vai fazer ali, se ele tiver oportunidade, uma horta, uma composteira, ou contribuir para quem faz, né, uma horta e uma composteira, tá, para aproveitar os restos orgânicos e as embalagens, o que pode ser reciclado, partir aí para coleta e triagem. Lembrando que, para tornar a reciclagem possível e viável, lave as embalagens, não deixe resto de alimento, né, no potinho de iogurte, na garrafa de leite, ok? Senão inviabiliza aí o processo de reciclagem, né, porque na hora que chega na cooperativa, né, esse material é separado, ok? E por fim lá, como comentei, a reciclagem, que seria o ideal para tudo. Lembrando lá no início, quando nós começamos nesse componente, eu mencionei aí o trabalho que os japoneses fazem, né, com a reciclagem ali dos seus resíduos que são utilizados na indústria, é incinerado e além de fornecer energia ali elétrica para a comunidade local, evita aí a construção de lixões e aterros sanitários. Lembrando que aquele país não é muito grande, né? É um país bastante pequeno, com um pequeno território, então eles têm que gerir muito bem seu território, porque não tem tanto espaço assim para fazer um aterro sanitário. Vamos continuar, né? Vamos retomar aí o nosso plano de ação com muito carinho, muito amor, porque nós decidimos na última aula ali, na tela vai aparecer para vocês, né? Nós já sabemos o que fazer, né? O porquê fazer, onde fazer, né? A escolha do terreno, as condições desse local, né? A viabilidade desse local. Hoje nós vamos conversar aí quem vai fazer, né? Quando, né? E how much? Quanto custa? Tudo nessa vida tem um custo. Próxima tela, quem vai fazer? Você, seus amigos, seu vizinho, seus pais, né? Qualquer pessoa aí, ela pode participar da elaboração e construção de uma horta, né? Basta querer ter vontade ali e o pessoal se organizar. Mas, uma atenção, é interessante adultos aí
manejarem alguns tipos de ferramenta no início, por exemplo, enxada, enxadão, né? Na parte da capina, se for utilizar uma foice, né? Uma motosserra, se tiver que fazer algum tipo de poda. Então, esses equipamentos mais pesados, é interessante a princípio, né? Na próxima tela aí vai aparecer uma fotinha muito simpática de 3 crianças, né, compartilhando aí, se ajudando na horta. É interessante a princípio esses trabalhos mais pesados serem realizados por um adulto. No entanto, o restante, a escolha das sementes, o plantio, a adubação, né? Isso pode ser realizado, é uma tarefa que pode ser realizada por todos, né? A escolha dos participantes vai aparecer na tela para vocês. É bastante importante, pois vai enriquecer aí o seu projeto. Todos podem participar do desenvolvimento de uma horta, desde que gostem de lidar com plantas e terra. Meu povo, vai sujar a mão. Vai sujar a mão, a unha vai ficar cheia de terra embaixo. Mantenha as unhas cortadinhas, tá? Na hora de escolha do terreno, né, voltando aí um pouco, atenção para quem frequenta esse terreno. Se tem algum animal assim doméstico que invade, cachorro, gato, que faz as suas necessidades ali, toma um pouco de cuidado para não haver nenhum tipo de contaminação. Cerque, se puder, né, para evitar aí o contato de animais domésticos aí com a sua horta, né? Já tive casos aí de a gente tentar fazer uma horta na escola. Puxa, que legal, só que os cachorros ali da vizinhança invadiam e faziam as suas necessidades ali na horta. E fezes, né, seja de humano ou animal, é um contaminante, né? Pode ser um vetor ali de doenças, de verminoses, e a gente não quer isso. Então, atenção aí na escolha do local. Na hora que você vai plantar, assim, a sua horta, prestem atenção no tipo de planta que você vai utilizar e a época do ano, né? Quando você vai fazer. Por quê? Tá? Por exemplo, a pessoa vai falar assim, não, vou plantar em setembro, que começa ali a estação das chuvas, mas lembrando que nosso mundo aí vive uma época de mudança climática. Muitas vezes as chuvas intensas não começam em setembro, né? Elas vão começar em outubro e novembro. Então, esteja preparado ali para regar a sua horta. Outra coisa, existem plantas que gostam do inverno, tá? Se fixam melhor no inverno, você faz o plantio, faz uma adubação bem adequada, rega, mas presta atenção, porque o inverno em algumas localidades do nosso país acontecem as geadas. Isso pode queimar ali a sua plantinha, principalmente se for hortaliça, ok? Eu já vi aí plantações inteiras, por exemplo, de café, não é? Plantações de café queimadas, né? Uma árvore morta devido à baixa temperatura, né? Por isso que é interessante, se você tiver condição, né, de fazer se você tiver morar numa zona rural, tiver condição de fazer em permacultura, ou um sistema agroflorestal, né, porque a estratificação, plantas menores e maiores, em vários estratos, em várias altitudes ali, umas acabam protegendo as outras, né, evitando também o congelamento do solo, ok? Tá? Continuando, é importante analisar a época do ano, que eu acabei de mencionar, né? Vai aparecer na tela para vocês, em que será realizado o plantio, pois o conhecimento sobre clima, umidade e a necessidade de cada planta em relação aos fatores são essenciais para o bom desenvolvimento dos vegetais. Por exemplo, se na época do plantio for de seca, os cuidados com a rega são redobrados. É necessário também observar o ciclo de vida da planta, pois tem variação de espécie para espécie, para que a outra, e esse fato pode variar do tipo e cuidado, a época de plantio de cada uma delas. Por exemplo, né, eu tenho aí um manjericão que ele tem um ciclo de vida aí curto, tá? De poucos meses, tá? Alface é um ciclo de vida curto. Tá? Mas eu tenho outras plantas que ela pode ter um ciclo de vida mais longo, durar até 1 ano. Você pode cortar e ela rebrotar, cortar e ela rebrotar. Então, você tem que
fazer aí o seu planejamento da sua horta, né? De acordo com a época do ano e o ciclo de vida de cada vegetal. Né? É interessante, por exemplo, você plantar ali algumas hortaliças junto com alguns temperos. Também porque o cheiro dos temperos acaba aí afastando alguns insetinhos que podem perturbar aí o seu alface, a sua couve, né? Esse princípio a gente vê muito em permacultura, ok? Dando continuidade, né? Mas antes do início do plantio, tá? Tem alguns detalhes aí que vai aparecer na tela para vocês a serem contemplados. Como você já possui o local e as pessoas para fazer a horta, são necessários algumas ferramentas básicas para essa tarefa. Eu comentei aqui sobre enxada, enxadão, né? Tem roçadeira também, se você tiver aí essa possibilidade, se o terreno estiver sujo, você tiver que limpar o terreno. Enxada, pá, enxadão, regador, kit de jardinagem, estacas e barbantes, pulverizador, carrinho de mão e aí vai. Lembrando, né? Ferramentas mais pesadas, mais cortantes. É interessante um adulto, né, manusear esse tipo de ferramenta, principalmente na hora da limpeza do terreno. Ok? E kit de jardinagem são aquelas pazinhas, 3 dentinhos, né? Tem uns nomes específicos que eu acabei de esquecer, e eu acabei de esquecer essas ferramentas em casa, que eu ia trazer para vocês olharem, vocês conhecerem, né? Essas ferramentas. Que você pode também, são menores, você pode manusear numa horta, num vaso, por exemplo, não necessariamente numa horta, num terreno, numa horta comunitária, tá? É perfeitamente possível aí você fazer em vaso. Tem gente que tem hortinhas em vaso, principalmente temperos, né? Alecrim, hortelã, manjericão, né? Tem gente que planta assim tomatinhos, ok? Em vasos, em casa eu coloco lá bonitinho na janela da cozinha e é importante. Se você mora numa casa pequena, num apartamento, procura um lugar onde bata sol. Né? A planta, principalmente as hortaliças, né? Elas não vão se desenvolver em locais sombreados. Tá? E a probabilidade de surgirem fungos, né? Pulgões, né? Que vão atacar aí a sua horta é muito grande. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui, queria que vocês fizessem uma reflexão do que vocês aprenderam até agora, né? Levando em consideração o que você aprendeu na aula de hoje. Retome aí suas anotações a respeito dos conceitos trabalhados nessa aula, verificando e apontando suas dúvidas, né? A gente só tem dúvida quando a gente estuda alguma coisa, né? Aí surge, poxa, não entendi muito bem, né? Como eu devo proceder, tá? Por último, faça um levantamento de quais materiais são necessários para a realização do seu projeto e mostre a seus pares, ou seja, seus pares, aquelas pessoas que vão realizar o projeto aí com vocês, tá? Por isso que é interessante você conhecer bem o local onde você vai realizar o plantio, fazer o levantamento aí de todos os materiais que você precisa. Podem ter materiais que não estão listados aqui, eu só dei alguns exemplos, né? Por exemplo, você pode utilizar uma cerca, tá? Se você tiver animais domésticos em volta que podem estragar a sua horta, né? Galinhas são maravilhosas, né? Para você utilizar ali a cama. O que é a cama, né? De galinha? É o esterco, né? Misturado com a serragem, tá? Que você vai utilizar para fertilizar a sua horta. Você pode utilizar também o que você produziu ali na sua composteira, tanto o chorume quanto a terra utilizada ali dentro dessa composteira, tá? Então, biomassa, por exemplo, você limpou o terreno para cultivar ali sua horta, pica todo aquele mato, todos aqueles galhos, né? E cobre ali em volta da sua horta, não embaixo das raízes, embaixo das plantas, senão abafa muito, cria fungo, né? Mas quando você faz o morrinho ali para o plantio, embaixo, coloca um pouquinho dessa biomassa, ajuda a fertilizar o solo, tá? Se você plantou outra coisa, plantei milho, tem um sítio que plantei milho, plantei feijão,
quando você roçou, pica, tá? Toda aquela biomassa e utiliza ali como fertilizante. Não taque fogo nessa biomassa. Bom, pessoal, a aula estava ali empolgante. Se deixar, eu falo o resto da tarde aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Avaliem a aula, né? Se vocês gostaram ou não. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.